artistas conceituais, polêmicos, interessantes, admirados, controversos, a quem ame, a quem odeia. Vamos falar sobre alguns dos mais importantes ou mais conhecidos no vídeo de hoje, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente na Arte para Você, e hoje vamos falar sobre artistas conceituais. Eu tenho vídeos sobre arte conceitual, vão aparecer aqui nos cards, mas eu resolvi fazer um vídeo hoje falando sobre alguns dos artistas conceituais mais importantes ou mais conhecidos aí ao longo dessa trajetória da arte conceitual, que a gente tem que se lembrar que abarca, né, debaixo do conceito de arte conceitual, que horrível isso, mas enfim, né, dentro da vários tipos, né, de formas de expressão artísticas diferentes, né, que estão aí debaixo, né, digamos assim, desse guarda-chuva, mas assim, a arte conceitual tem formas diferentes de expressão. Vamos falar sobre alguns, eu não vou poder falar sobre todos também, porque senão o vídeo vai ficar, tipo, enorme, então eu posso falar sobre alguns hoje, e num outro momento eu faço outro vídeo, que nem o das pinturas mulheres, eu faço outro vídeo falando sobre outros, mas eu selecionei alguns para a gente falar aqui hoje, e é claro que a gente tem que começar falando sobre o Marcel Duchamp. Vou falar rápido, porque tem um vídeo só sobre ele e sobre a sua fonte. Também vou deixar aqui nos cards. Mas quando a gente fala em arte conceitual, é claro que a gente tem que falar sobre o Marcel Duchamp. Afinal, se ele não tivesse feito tudo o que ele fez, se ele não tivesse inaugurado o dadaísmo, se ele não tivesse botado lá a sua fonte, se ele não tivesse feito réplicas da sua fonte, não tivesse assinado a sua fonte, cheio das gracinhas, se ele não tivesse feito toda essa provocação e toda essa grande piada, né, e todo esse grande conceito que ele fez, a gente não falaria em arte conceitual como a gente fala hoje. A gente também tem que passar pelo cubismo, especialmente pelo cubismo sintético, que começou também, né, a fazer colagens, começou a usar outros materiais que não eram usados até então, começou a brincar, né, com noção de esboço e com certas ideias de ilusão de ótica, começou a fazer certos truques, a gente achava que a gente estava vendo uma coisa, na verdade era outra. Então, também tem um vídeo sobre cubismo, vou deixar aqui linkado, que são movimentos que colocam as primeiras sementes para o que viria depois. Aí a gente tem aqui também que falar sobre o Cildo Meireles, porque o Cildo Meireles, brasileiro, é um dos artistas conceituais mais importantes do mundo. E reparem que eu não falei do Brasil, eu falei do mundo. E ele é mesmo um dos artistas brasileiros mais reconhecidos no mundo e um dos artistas conceituais mais importantes do mundo, independente de nacionalidade, apesar de nacionalidade. Se vocês fizerem qualquer pesquisa sobre arte conceitual no mundo, vocês vão achar o trabalho do Cildo Meireles. E realmente ele é um artista, né, que ele se expandiu por várias formas, né, por várias maneiras de expressão artística, né, são muitas, e tem muitas obras que são, né, muito conhecidas, as suas notas de cruzeiro ou de a moeda, as suas notas, as suas garrafas de Coca-Cola, as suas obras muitas vezes, né, muito politizadas, dialogando sempre com a situação política do Brasil, do momento em que ela foi produzida. E tem uma obra sua em especial, a Babel, que eu vi essa obra em Londres, na Tate Modern, que é uma torre enorme, né, de vários, muito grande, de rádios sintonizados em estações do mundo todo, falando línguas diferentes. E essa obra do Cildo, especificamente, é considerada uma das obras de arte conceitual mais importantes de todos os tempos, assim, tipo, no mundo. Então, não apenas ele, Cildo, é considerado um dos artistas conceituais mais importantes do mundo, e merecidamente, porque a sua obra, né, como eu falei, é politizada, é reflexiva, é pungente, é urgente, é densa, é profunda, demanda do espectador, você demanda, né? Não é uma obra que acomoda, pelo contrário, ela desloca, mas e essa obra em especial é uma das consideradas mais importantes sempre, então o Cildo, claro, tem que estar aqui. É um artista que nós brasileiros devemos muito respeito, porque ele tem esse respeito do mundo todo, né? Muito conhecido também é o Ai Weiwei, famosíssimo, e o Ai Weiwei
digamos que não é que se aproxima do Sildo, né, mas ele também é um artista que fala muito sobre questões políticas, identitárias e muito sobre a repressão sofrida pelo povo chinês ao longo de toda a sua história. O Sildo já falou muito sobre a repressão sofrida aqui no Brasil, em certos períodos da nossa história, assim como em problemas na história da nossa democracia e questões políticas brasileiras independentes de governo, né, assim, questões diversas. E o Ai Weiwei fala muito também sobre questões muito profundas sofridas pelo povo chinês ao longo de toda a sua história, né? Se a gente pensar na história milenar chinesa, muito mais antiga que o cristianismo, né? Assim, só 5.000 anos de história, ele fala, toda a sua obra fala sobre elementos da trajetória do povo chinês, da história chinesa. O Ai Weiwei faz muitas instalações, ele usa materiais muito diversos, materiais muito diferentes, ele tem fotografia, ele tem instalação, ele tem... a obra dele é muito plural, né? Assim, ele tem muitas formas diferentes de expressão, ele problematiza muito o que é a arte, como se falar de arte, o que pode ser entendido como arte, que linguagens podem ser aceitas ou não aceitas como arte. É um trabalho riquíssimo, eu amo, sou muito fã do Ai Weiwei. Outro, um pouco menos conhecido, é o Félix González Torres. Esse já morreu jovem, que foi um artista visual americano, nascido em Cuba. Ele foi um artista abertamente gay e a sua orientação sexual foi influente em seu trabalho como artista. O González Torres era conhecido por suas instalações e esculturas mínimas, nas quais usava materiais como cordões de lâmpadas, relógios, pilhas de papel ou até balas. Em 1987, ingressou no Group Material, um grupo de artistas sediado em Nova York, cuja intenção era trabalhar de forma colaborativa, aderindo aos princípios do ativismo cultural e da educação comunitária. A sua peça de 1992, chamada Sem Título, Retrato de Marcel Bryant, foi vendida por 4,6 milhões de dólares em 2010. E o Félix González Torres, ele morreu de AIDS, então ele passou por toda a crise da AIDS, o seu companheiro morreu de AIDS e ele, posteriormente morreu de AIDS também, e toda a questão da mortalidade, da finitude da vida, inclusive de morrer jovem, né, naquela época muitas pessoas morreram jovens vitimadas pela AIDS, né, então você ver pessoas morrendo jovens era um fenômeno social que marcou muito aquela época, então toda essa questão da morte, da finitude, eram muito presentes no seu trabalho, assim como o amor, né, e muito o amor pelo seu companheiro que morreu de AIDS, né, antes dele, ele o deixou ainda em vida, né, e ambos morreram jovens. Então, assim, todas essas questões, né, do amor, a questão da morte, da finitude da vida e, portanto, também a finitude do amor, né, o amor não é eterno porque a vida não é eterna. Então, ele tem obras muito, muito lindas, eu adoro o trabalho dele. E são muito interessantes, são trabalhos também muito instigantes, eu gosto demais. Agora, Gilbert e George, são dois artistas que trabalham juntos e que são casados e formam a dupla colaborativa Gilbert e George, um italiano e um inglês. Eles são conhecidos também pela sua aparência bem assim idiosincrática e da maneira distinta e altamente formal pela sua arte performática e também por suas obras de arte baseadas em fotos com estilo gráfico de cores muito vivas. E em 2017 eles celebraram o seu 50º aniversário. A abordagem de Gilbert e George à arte sempre foi anti-elitista. Abordando o slogan Arte para Todos, eles pretendiam ser relevantes para além dos estreitos limites do mundo da arte, dos museus, das galerias e das academias. Embora eles trabalhem em uma variedade de mídias, eles sempre se referiram a todos os seus trabalhos como escultura. Inclusive, eles moram na mesma casa em East London há muito, muito, muito tempo, e eles saem todo dia por ali, fazem as coisas e tal. Então, de repente, um dia desses, se você estiver passeando por East London, você pode barrar com eles ali pela área, porque eles nunca saíram dali, moram ali, fazem as coisinhas deles por ali, todo mundo já conhece, sabe que são eles, é bem engraçado. O Josep Kossut, e o Kossut, o sobrenome é húngaro, então eu não tenho certeza da pronúncia exata que seria, né? Eu falaria Kossut, ao inglesando, mas não sei. Ele pertence a uma geração amplamente internacional de artistas conceituais que começou a surgir em meados da década de 60, despojando a arte da emoção pessoal, reduzindo-a a informações ou ideias quase puras e minimizando muito o objeto de arte. O objeto em si, né? A coisa, né? Tem uma frase do Heidegger
nos seus escritos sobre obra, sobre arte, que ele fala, né, o caráter, eu nunca me esqueci dessa frase, o caráter coisal da coisalidade da coisa. Por isso que tem gente que diz que ninguém entende o Heidegger, nem o próprio entendia. Só a Hannah Arendt, talvez. Mas aí, né, tem que ser Hannah Arendt. Mas o caráter coisal da coisalidade da coisa, eles estavam fugindo disso, né? Então, assim, minimizando, inclusive, essa ideia de que a arte tinha que ser coisa. A arte não precisava ser coisa, ela podia ser ideia, ela podia ser alguma coisa não material, ou alguma coisa não necessariamente apenas física e corpórea. A sua arte geralmente se esforça para explorar a natureza da arte, em vez de produzir o que é tradicionalmente chamado de arte. As obras do Kossuth são frequentemente autorreferenciais e fazem referência à psicanálise do Freud e à filosofia da linguagem de Wittgenstein. Um dos meus favoritos, o Namjoon Paik, que foi um artista coreano-americano. E ele trabalhou com uma variedade de mídias enorme e é considerado o fundador da videoarte. E ele é acreditado como o primeiro a usar o termo superrodovia eletrônica para descrever o futuro das telecomunicações. E ele teve uma biografia muito interessante, ele nasceu na parte da Coreia, que era então Coreia japonesa. Eu não sei se alguém leu, algum de vocês leu o livro Pachinko, um livro maravilhoso que mostra essa fase. Ai, esse livro é muito incrível, muito maravilhoso. Conta assim toda a história de uma família por várias gerações, começa na Coreia, vai até os Estados Unidos e mostra uma parte dessa questão da Coreia dominada pelo Japão e as pessoas que saíam da Coreia para emigrar para o Japão e a Coreia ficou para trás, eventualmente isso daria, né, na divisão das duas Coreias, e retrata muito bem isso que a família dele viveu, né, porque ele nasceu na Coreia, dominada na época pelo Japão, depois a família se mudou para o Japão, eles foram para o Japão via Hong Kong, aí no Japão ele se formou em música clássica, ele estudou música clássica, daí ele foi para a Alemanha, onde ele começou a se interessar também por tecnologia, mas sempre estudando a música, a relação entre música e tecnologia, a música e os computadores, e ele fez parte do grupo Fluxus, que teve também entre seus membros uma outra artista contemporânea dele e também japonesa, e uma outra artista conceitual muito importante, a Yoko Ono. E a Yoko Ono é uma mulher muito injustiçada, porque ela é muito lembrada como viúva do John Lennon, ela é, fato, e muito essa discussão se ela separou ou não os Beatles, essa discussão idiota, né, e com muitas doses aí de racismo e misoginia, claro, né, tem que culpar uma mulher por tudo, como se, né, aqueles 4 homens maravilhosos não tivessem capacidade nenhuma de decidir nada por si próprios, mas esse chorume não interessa aqui. A questão é que a Yoko, e eu amo Beatles, tá, então assim, tô falando, mas amo, mas assim, a vida dela e a obra fica muito reduzida, né, a essa relação com o John e essa suposta culpa ou não na separação dos Beatles, que obviamente foi uma coisa infinitamente mais complexa do que ela, mas, né, com N variáveis, imagina, um fator desse tamanho, mas uma separação dos Beatles, né, uma coisa muito grande para se reduzir somente, né, a ela, mas ela acaba sendo muito lembrada pela sua relação com ele, pela viuvez, mas ela é uma artista muito importante por ela mesma. Ela já era quando o conheceu, então ela já era Yoko Ono antes de conhecer o John. Quando o John a conheceu, ela já tinha uma carreira muito importante por ela mesma, e ela continuou a ter uma carreira muito importante depois. Ela está hoje em dia com 88, 89 anos, não sei, ela ainda produz, ela nunca falou sobre o John depois que ele morreu, ela não explora a memória dele, ela é discretíssima, então assim, é muito injusto que as pessoas, né, puxem tanto isso para ela, em vez de olhar para a carreira super importante e interessante que ela tem. A Yoko fez muitas performances, ela tem instalações, ela tem esculturas, ela tem uma obra magnífica que é a chamada A Árvore dos Desejos, que é uma obra que já esteve em vários lugares do mundo, que viaja, simplesmente linda, no qual as pessoas escrevem os seus desejos em papel e vão adicionando a árvore, e aí você pode passar por essa árvore toda e ver o que é que as pessoas estão desejando de forma anônima, entre outras, né? Ela é fotógrafa, e ela também foi parte do Fluxus, junto com o Paik. Então, a Yoko também é mais uma que eu trouxe aqui. Uma outra mulher também, essa maravilhosa, e que é muito conhecida, muito querida, muito respeitada,
independente de qualquer homem que passou na sua vida, Marina Abramovic, que é até tema, né, de documentário que está na Netflix, né, The Artist is Present, sobre aquela performance dela. E a Marina Abramovic também, né, uma artista performática, né, uma artista com uma trajetória super importante, e ela é quase que, talvez hoje a tradução assim, desse artista celebridade, né, uma artista estrela, né, que ela não é única, né, tem também o Damien Hirst, tem o Jeff Koons, esses artistas que são presenças, né, tão grandes quanto a própria obra, né, assim, o nome e a presença. E a Marina Abramovic, o próprio trabalho dela brinca muito com isso, porque ela tem muita questão da presença, né? A presença dela é parte do trabalho, você estar com ela é parte do trabalho, não apenas, né? Mas assim, ela tem uma trajetória, né, muito longa, o trabalho dela se expande também por vários tipos de expressão, mas é claro que, né, assim, ela é uma artista. A Yoko também fez isso, né? Um dos principais trabalhos da Yoko é aquele cut piece, né, no qual as pessoas iam cortando pedaços, né, da roupa dela. Ela entregava uma tesoura, as pessoas iam cortando pedaços da roupa dela e ela não fazia nada, ela deixava a plateia fazer as coisas. A Marina Abramovic também tem muitas performances muito importantes que se estabelecem muito nessa relação entre artista e espectador, né, que exige que o espectador seja muito ativo, né, não apenas olhe, mas ele tem que participar, ele tem que interagir, ele tem que entrar na cena. Então são duas mulheres que eu lembrei aqui. Uma outra seria também a Jenny Holzer. Eu acabei de mencionar o Damien Hirst e o Jeff Koons, também menciono aqui a Jenny Holzer, porém, eles vão ficar para um próximo vídeo, porque senão esse aqui também vai ficar muito grande. Assim como eu falei, eu fiz mais de um vídeo sobre pinturas mulheres, por exemplo, eu vou fazer mais de um vídeo sobre grandes artistas conceituais, porque um só não dá. Então esse aqui foram só uns primeiros. Se você quer assistir o próximo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like para você ser avisado quando chegarem novos vídeos e ajudar esse vídeo também a chegar a mais pessoas. Espero que tenham gostado desse. Aguarde, porque o próximo, com outros nomes como esse que eu acabei de citar aqui, virá. E aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Tchau!